Olá, meu nome é Nana Índigo, bem-vindos à página Foi Abuso e Fim. Nessa página nós falamos muito sobre as relações abusivas que foram protagonizadas por narcisistas perversos. Essa foi a minha experiência e a partir de estudos feitos com profissionais da área da saúde mental, eu cheguei a algumas conclusões e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês as minhas experiências. Mas gostaria muito também de deixar claro que as relações abusivas acontecem em vários níveis e em vários setores, que não necessariamente protagonizadas por homens e mulheres, elas também acontecem em famílias, mães, pais, no trabalho, em outros lugares. Também não podemos falar apenas do nosso ponto de vista, do nosso sentimento, sem a ajuda de profissionais da área da saúde mental, porque senão nós vamos incorrer em sérios problemas de falta de responsabilidade. Nós acabamos por julgar e diagnosticar pessoas sem essa competência, sem o gabarito necessário para fazer isso, tá bom, gente? Então é muito importante dizer que eu fiz uma busca muito profunda, muito longa, para poder falar hoje sobre a minha experiência com algum conhecimento científico e técnico, a fim de não espalhar mais irresponsabilidade. Então, nesse vídeo eu gostaria de abordar uma questão muito recorrente, muito perguntada dentro dessa seara, que é o estereótipo da mulher que sofre a relação abusiva por um narcisista perverso. Os estereótipos estão aí, não só da mulher, tá? Do narcisista também. Então, os estereótipos estão aí para atrapalhar muito, para criar muito obstáculo e muita dificuldade na recuperação. O estereótipo básico é o narcisista perverso, o causador do abuso, normalmente é uma pessoa comum que se mescla na multidão com muita facilidade, que engana muito bem. E para que ele consiga enganar muito bem, é preciso que ele seja um cara também legal, que ele seja uma pessoa que se mescle na multidão sem chamar muita atenção do ponto de vista ruim. É preciso que ele seja um transeunte, que ele vá ao supermercado, que ele compre comida, que ele compre presente, que ele vá a festas, que ele seja simpático, que ele conte piadas, que ele ria, que ele vá ao teatro, ao cinema, que ele tenha gosto por determinadas coisas, alguns gostos legais, que ele saiba conversar, que ele saiba chorar, que ele saiba enganar. Se ele for o que se fala sempre no estereótipo, que se mostra nos filmes, que se mostra nas novelas, que se mostra nas revistas, nos contos, nas crônicas, nas fantasias, se ele for aquele cara com cara de maluco, com cara de violento, com cara de agressivo, ele não vai conseguir enganar as suas vítimas. E eu posso falar da minha experiência. Ele não precisa ser também um cara lindo, maravilhoso, que hipnotiza a mulher, sabe? Aquele uboto. Não precisa. Ele é um cara comum, gente. Comunzíssimo. A minha experiência foi isso. Um cara comum, que se perde na multidão. Não é lindo, não é horrível, não é um monstro, não é um santo. Ele é um cara comum, com gostos, com chatices, com coisas bacanas, com coisas chatas. Simples assim. Só que ele tem peculiaridades. Ele é um cara que não estabelece relações, conexões emocionais, que não tem empatia com a dor. Ele é lúcido, ele costuma causar sofrimento no outro e não se responsabilizar por isso. Ele causa dor no outro e não se importa com isso. Aí você fala da sua dor, ele te acha uma boba, uma tonta, ele não pede perdão de verdade, ele só vai fazer isso se ele quiser te manipular para continuar errando. Ele quer muito, muito ser aceito, ele quer muito protagonizar a atenção das pessoas. Então ele tem uma série de características que categorizam ele como um narcisista perverso. Ele sente prazer, ele
se nutre das emoções das parceiras dele, das vítimas que ele abusa. Então ele gosta de ver você sofrendo, ele gosta de ver você nervosa, ele gosta de te ver triste, ele gosta de te ver aflita, angustiada, gosta de te ver fora de si, gosta de te ver aos pés dele, gosta de te ver ovacionando ele, gosta de te ver completamente capacho dele. Mas ele não é aquele cara que agride, nem é necessário que ele seja agressivo. Alguns são, mas nem é necessário que seja. Alguns abusivos não são agressivos, era o caso do meu. Ele não era agressivo, embora fosse muito grosso, muito estúpido, muito mal educado com algumas pessoas, especialmente com as pessoas que não ficavam babando para ele, que não ficavam caindo de amores por ele. Ele costumava ser bem mal educado, bem grosso, bem bruto, mas ele não era o tipo que me batia, por exemplo. Ele nunca me bateu. Já chegou a fechar a mão, assim, de ficar nervoso, de se segurar, dava para ver que ele sentia vontade, mas ele conseguia se segurar bem. Então eu não posso dizer que ele me agredia. Então, as pessoas costumam ficar nesse estereótipo. E aí, vamos para o outro estereótipo que eu acho relevante demais de falar. As vítimas, normalmente, as mulheres, né? Que é o mais recorrente, não é exclusivo, mas é recorrente. As mulheres que são vítimas de relações abusivas com narcisistas perversos. Elas não precisam ser mulheres frágeis. Não precisam ser mulheres delicadas, não precisam ser mulheres dóceis, não precisam ser mulheres com cara de bebê chorão, não precisam ser mulheres fora do padrão. Ou seja, as mulheres consideradas feias, eu detesto esse tipo de colocação, porque a beleza, ainda mais hoje em dia, ela é uma prisão absurda, né? Quem é feia? Quem é bonita? Como é que a gente pode dizer isso, né? Se a beleza, na verdade, esse padrão que se estabelece, ela é uma coisa que qualquer uma é destruída, né, com o tempo. Mas, ainda que a gente levar em consideração esse padrão que se estabelece, que é o da mulher magra, que é o da mulher com determinados traços, com determinado cabelo, com determinada cor, com determinado jeito, mesmo que a gente levar essa bobagem em consideração, ainda assim não é exclusividade de mulheres fora do padrão ser traídas, enganadas, feitas de tola e serem abusadas dentro de uma relação com um narcisista perverso. Eu, por exemplo, não era um caso de mulher frágil, eu nunca fui frágil. Eu saí de uma vida muito difícil, eu fui uma criança pobre de miséria, de não ter o que comer. Então, eu sou filha de nordestinos, o meu pai era um abusivo perverso, abusou da minha mãe a vida toda de uma forma extremamente violenta, grosseira, sem deixar ela ter uma vida que prestasse. E isso é um caso que eu pretendo relatar nos próximos vídeos. O meu pai era um cara que oprimia, era agressivo, me batia nos meus irmãos, mais em mim, mas nos outros também, abandonador, viajava e abandonava a família, era irresponsável, violento. Eu fui criada num tanque de guerra, então eu nunca fui uma criança frágil. Eu sempre fui uma mulher super forte, corajosa, destemida. Eu sempre tive voz forte, mesmo quando eu tô doente, tô caindo aos pedaços e tô falando com uma baita voz. Eu sou ativista da causa animal, já fui pra matadouro, já fui pra rua, já briguei, sabe? Então eu não tenho nada de frágil. Também não tô fora dos padrões e quando conheci o meu ex-marido abusivo, eu também não era fora do padrão, eu era modelo, sempre fui modelo, desde os 17 anos que eu era modelo, sou modelo vivo, poso nua para artistas desde 18 anos, 20 anos de idade. Fui magra a vida toda, hoje até tô mais maciazinha, mas eu sempre fui magrinha. Hoje eu tenho 49 anos, sou uma mulher à beira dos 50, já não tô mais jovenzinha, mas eu conheci há 12 anos, então em 2010 eu era super jovem, estava toda dentro do padrão.
E, inclusive, isso foi pauta para uma crítica de um rapaz que comentou nos meus vídeos um dia. Ele disse: por que você aceitou? Você quis, você gostou de ficar dentro dessa relação? Por que você não saiu dessa relação antes? As vítimas gostam de ficar dentro da relação com um abusador? O que esse cara tinha? Né? Por que as mulheres gostam de ficar em relações com homens que são abusivos? Não, a gente não gosta. Existe uma razão ou várias razões para que a gente fique dentro dessas relações abusivas, inclusive razões químicas que nos levam a confundir a relação de abuso com a relação de amor, uma cadeia de adrenalina, noradrenalina, catecolamina, endorfina e várias outras substâncias neuroquímicas que fazem com que a gente confunda aquilo com paixão, com desejo e depois se habitue a elas de uma forma viciante, que a gente sinta abstinência na ausência da pessoa. E essa sensação pode perdurar por muito tempo. E depois de muito tempo a gente já investiu muita coisa. E a sociedade patriarcal e machista que a gente vive não colabora em nada, porque quando você pensa em sair da relação, as pessoas falam: pô, mas ele é um baita cara legal, ele errou porque homem é assim mesmo, aguenta mais porque ruim com ele, pior sem ele. E com isso a gente vai levando essa relação abusiva muito mais do que a gente mesma quer. Então é normal que você que está dentro de uma relação abusiva sinta todas essas confusões, porque você vai ser levada a sentir essas confusões, você vai ser conduzida, você vai ser empurrada a sentir todas essas confusões sem ter a chance de mudar esse estado de coisas, porque todas as vezes que você pensar em sair disso, você vai ser de novo imprensada, vai ser de novo levada a considerar que você não tem valor. E ainda por cima tem tudo que ele faz você sentir, porque com a rejeição que ele faz você sentir, com a confusão que ele faz você sentir durante muito tempo, é óbvio que você vai se sentir uma menos-valia, que você vai sentir uma desvalorização, uma baixa autoestima, uma queda da sua estima tão grande, que vai chegar um momento que você realmente vai achar que o problema está em você. É comum e o estereótipo vai se juntar. Então quem sofre abandono, quem sofre a relação abusiva é porque é uma mulher sem valor, é uma mulher tola, é uma mulher ignorante, é uma mulher fraca, frágil, indefesa. Não, você pode ser uma mulher inteligente, e isso eu posso dizer que eu sou sem sentir nenhuma vergonha de me intitular assim, porque a inteligência, a inteligência que a gente busca dessa convencional, não estou falando de uma sabedoria, mas estou falando da inteligência, é uma coisa que existe para todo mundo, sabe? Onde eu fui buscar tem para todo mundo, e a gente vai buscar estudando. Eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre adorei estudar, me enfronhar nas questões de forma mais profunda. Eu não sou uma pessoa leviana que para falar de um assunto eu não pesquise. Eu sou aquela pessoa que vai atrás. Eu ia em biblioteca, eu andava 5 quilômetros para ir numa biblioteca buscar livro quando eu era menina e eu não tinha como acessar livros. E continuo assim até hoje. Adoro estudar mecânica quântica, adoro estudar astronomia, adoro estudar questões profundas, ciências. Eu estudei muito na minha juventude. Cheguei a estudar na área da medicina alternativa, biomédicas, e aí isso me tornou uma pessoa capaz de ter perspicácia, de ter inteligência suficiente para identificar que eu estava dentro de uma relação abusiva. E mesmo assim, eu não identifiquei. Eu fiquei dentro de uma relação abusiva, 4 anos sendo amante dele, levando pé o tempo todo, bolo o tempo todo, tratamento horrível o tempo todo. Ele com namorada, amante, eu sabia tudo. Ele era um cara mal educado, grosso, falava coisa escatológica, falava coisa grosseira, pornografia, o tempo todo viciado em prostituição, viciado em perversão. E eu não consegui identificar. Esperei, mergulhei na relação, esperei ele ficar comigo depois que ele descobriu que a namorada que ele tinha
da época, porque por mim passaram 3. Da namorada da época desmanchou o namoro com ele porque descobriu que ele estava envolvido comigo, deu um pé na bunda dele. Ele resolveu ficar comigo meio que por falta do que fazer, e tipo, é muito fácil, porque ela permite tudo, ela aceita que eu fique com ela e com mais outras. Ela é uma galinha dos ovos de ouro, é escritora, é atriz, tem uma baita força de vontade, tá solteira, porque eu já tinha terminado o casamento, e ela é louca por mim, é um capacho ótimo, então eu vou ficar com ela mesmo, porque assim eu continuo tendo todas as outras e mais ela. Ficou comigo, eu aceitei, vivi mais 4 anos e meio com esse cara, 5 anos com esse cara, e não notei que era uma relação abusiva, e não percebi que ele era um narcisista perverso. Eu achava ele esquisito, eu achava estranho ter um homem que não se ligava emocionalmente a mim, mas eu achava que era característica dele. Eu achava que eu era apaixonada demais e que era assim mesmo, que era o jeito dele. E fui vivendo. Aí chegou uma hora que eu não aguentava mais a sequência de traições, a sequência de mentiras, eu não aguentava mais me sentir desvalorizada, eu não aguentava mais tocar a relação por 2, eu vi que ele estava muito insatisfeito, eu lia nos olhos dele que ele era a pessoa mais infeliz do mundo dentro daquela relação, porque ele já tinha sugado tudo que ele tinha para sugar e já não tinha mais vontade de ficar, e já estava ali meio sem saber o que fazer, ele já tinha arrumado um monte de outras. Narcisistas perversos não ficam sozinhos, eles estão sempre com vários esquemas, eles não ficam com um emprego só, eles não têm uma mulher só, eles não têm um projeto só de vida, eles estão sempre com vários. E aí eu não aguentava mais, e aí eu pensei, gente, eu vou ficar nessa relação e eu vou ficar igual a minha mãe, porque um dia eu vou estar com 60 anos, aí eu vou ter olhado pra trás, eu vou ver que eu vivi 20 anos, 30 anos com um cara, e aí ele vai me dar um pé na bunda e eu vou ficar perdida. Então antes que essa merda aconteça, eu vou dar um na dele. E eu ainda tinha uma ponta de esperança que ele fosse lutar por nós dois. De jeito nenhum. Virou as costas e falou, tá bom, então eu vou embora. Foi embora. Eu fiquei deprimidíssima, fui ao fundo do poço, fui pro inferno, e na volta foi que eu comecei a cair na real, aí fui tendo intuição de novo, fui tendo sonho de novo, pesadelo de novo. Aí ainda aceitei ele como meu amigo, reestruturei a minha vida. 2 anos de separação. Terapia em cima de terapia, fiz um monte de terapia, parei a terapia, voltei pra terapia quando meu pai morreu há 3 meses, 4 meses, e aí estabeleci minha vida tudo outra vez, e aí eu achei esquisito que eu tivesse sentido alívio que meu pai morreu, e eu fui estudar o meu pai e descobri narcisista perverso, e aí eu fui e comecei a juntar uma peça com outra, aí eu não dormi mais, mergulhei na terapia, mergulhei em tudo que foi estudo, estudei, e aí eu comecei a ter de novo um monte de notícia, descobri mais um monte de canalice dele, e aí eu descobri que eu tinha vivido uma relação abusiva, e olha só, que coisa enorme. Aí a minha filha me contou coisas, eu descobri mais coisas sobre ele, e aí é que eu fui me dar conta. Então entendam, não existe estereótipo, não existe esse estereótipo. Mulheres inteligentes, mulheres bonitas, mulheres fortes, mulheres corajosas também estão susceptíveis ao abuso, e especialmente se o abusador for um narcisista perverso, porque eles são ótimos em enganar. Também não existe estereótipo de homem abusivo. Eles são homens que se perdem na multidão. Eles podem ser bonitos, podem ser feios, podem ser chatos, podem ser normais, podem ser legais, podem ser bacanas. Eles não andam por aí desfilando com uma peixeira na mão, rasgando o box do banheiro de ninguém para esfaquear. Eles são homens comuns e eles podem sim enganar você se você não tiver informações e não estiver forte perto das pessoas que conhecem esse tipo de abuso. Então, um beijo para todas vocês. Entendam, pesquisem, fiquem perto de quem conhece a história e pode compartilhar isso com vocês. Vão atrás de psicoterapeutas, psicólogos, profissionais da área da saúde mental, porque vocês precisam entender de uma vez por todas que vocês não estão sozinhas. Até mais.